Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Peace in Police, Paz em Polícia. Meu nome é Sérgio Carreira e hoje nós iremos conversar com o Dr. Flávio Milhomem. Dr. Flávio Milhomem é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é mestre em ciências jurídicas e criminais e também é professor de destaque aqui em Brasília, capital da República. Dr. Flávio Milhomem, muitíssimo obrigado pela sua presença. Satisfação toda minha, Sérgio, estar aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós iremos conversar sobre a nova lei de abuso de autoridades e as suas implicações diretas na atividade policial, que é o nosso tema, que é a nossa área de interesse maior. Doutor Flávio, a lei entrou em vigor agora no mês de janeiro e muitas pessoas têm se questionado se ela é nova, mas pelo que eu pude apurar, ela, na verdade, ela já tem uma previsão, já existe um antecedente em relação a esse tipo de ilícito penal, não é isso? A preocupação do Estado brasileiro com o abuso de autoridade, ele remonta ao século passado, mas remonta ao início do século passado, já em 1924, com a Constituição já se vinha tratando ou tentando se combater o abuso de autoridade, mas efetivamente a legislação ordinária, o diploma legal que veio a tipificar, identificar o que é efetivamente o abuso de autoridade, paradoxalmente apareceu no regime de exceção em 1965 com a edição da lei número 4898. A lei de abuso de autoridade é uma limitação ao exercício do poder estatal, indicando que os limites legais, os parâmetros legais de atuação devem ser respeitados sob um ponto de vista estrito. Então, com a edição recente da lei número 13.869, que é a lei que está em vigor, o que nós temos a priori, é uma evolução de uma regulamentação jurídica que já existe desde o século passado, desde a década de 60 do século passado. E há inovações, é bem verdade, mas não houve, digamos, um ineditismo na tutela, na proteção do cidadão contra o abuso de autoridade. Isso é muito importante, nessa questão, deixar bem claro que não é algo inédito, né, como o doutor Flávio já bem colocou, é algo que já vem ao longo do tempo sendo previsto nas legislações brasileiras, no direito interno, e que há algumas novidades, digamos assim, que vem chamando a atenção, principalmente do operador policial, que pode muito bem, tanto na esfera administrativa como na esfera operacional, na prática policial na rua, vir a incidir em alguns dos dispositivos previstos nessa legislação. Então, já começando ali no artigo 1º, onde trata de quais são, né, qual é a finalidade específica do agente, o senhor poderia elaborar um pouco para a gente esse artigo 1º, ou seja, como que se dá essa previsão legal prevista no artigo 1º da lei? Bom, eu acredito que você esteja se referindo à necessidade de identificação de uma finalidade na atuação. Exato. Sob o ponto de vista doutrinário, nós vamos dizer que o legislador adotou aquilo que se chama de elemento subjetivo do injusto. O que é o elemento subjetivo do injusto? É uma finalidade específica que se agrega ao dolo, à vontade geral. O crime de abuso de autoridade é um crime doloso. Ninguém pode ser responsabilizado por culpa, por negligência ou imprudência na realização da atividade policial, por exemplo. Então há que se comprovar na situação em concreto que o cidadão quis realizar a conduta proibida e que encontra a descrição como crime. Mas não é suficiente que ele realize a conduta proibida dolosamente. É necessário que se identifique um algo a mais. Esse algo a mais, o jogador de futebol chamaria de plus a mais. Esse plus a mais é justamente o elemento subjetivo do injusto ou o dolo específico. Por quê? Ele tem que realizar a conduta proibida com a finalidade de satisfação pessoal, por capricho pessoal, em benefício próprio ou em benefício de terceiro. Se você não enquadra a situação em concreto dentro dessas hipóteses específicas de natureza subjetiva, ou seja, o ânimos, a vontade do cidadão de satisfazer um destes requisitos, você não tem a conduta abusiva. Chega a ser um pouco complexo a gente tentar visualizar como comprovar, no caso hipotético, de um desejo próprio para apenas ter um prazer
em realizar um dano a alguma pessoa, né? Visualizando assim no caso real, comprovar esse tipo de atitude é bastante complexo, você concorda? Você está trazendo uma discussão que é uma discussão que impera na Alemanha, imperou durante muito tempo, com a sucessão de escolas penais, né? O nosso legislador brasileiro, no Código Penal, em 1984, adotou a chamada teoria finalista da ação, onde se sustenta que não existe qualquer ação que não seja com uma finalidade. Essa ação finalista faz com que o cidadão só possa ser responsabilizado a título de dolo ou de culpa, e o dolo seria um elemento subjetivo, ou seja, um elemento de natureza psicológica. Mas eu não tenho como abrir a cabeça do cidadão e verificar se ele agiu ou não com a vontade de produzir o resultado. O que eu posso fazer? Eu posso analisar as circunstâncias que envolvem a realização de uma determinada conduta proibida e, a partir de critérios que são critérios médios, valores sociais comuns, dizer isso é socialmente adequado ou não é socialmente adequado. Não adianta nada alguém dizer que estava só brincando, dando um tiro no peito de um desafeto, quando na realidade a análise das circunstâncias mostra que ele tinha consciência de que aquela conduta geraria a morte do desafeto. Então, o dolo, ele deixa muito menos de ser um elemento de natureza psicológica, introspectiva, e passa a ser, de acordo com as novas escolas do direito penal, escolas alemãs que influenciam o direito brasileiro, uma análise de circunstâncias externas. Não me importa muito o que o cidadão fala, há que se confrontar o que ele fala com a situação que pode ser percebida pelos sentidos e que chega ao processo, que será, ao final e ao cabo, o objeto de julgamento. É muito interessante essa questão. Doutor, quais são as autoridades, então, principalmente no âmbito policial, que podem ser penalizadas, podem incidir nessa lei de abuso de autoridades? O legislador da lei de abuso de autoridade ele teve uma preocupação muito grande em mostrar que ele traz um rol, um elenco de autoridades que podem ser responsabilizadas pelo crime de abuso de autoridade. Mas ele também deixa bastante claro que aquele rol é meramente exemplificativo, ou seja, aquelas pessoas que lá se encontram, mas toda e qualquer outra que atue em nome do Estado pode ser responsabilizada pelo crime de abuso de autoridade. Então nós vamos falar em juízes, promotores, delegados, policiais militares, auditores de tribunal de conta, fiscais de tributos, qualquer pessoa que possa exercer o poder de polícia administrativo com a restrição de direitos do cidadão pode ser eventualmente responsabilizado de acordo com a nova lei de abuso de autoridade. O policial, por sua vez, é a pessoa que tem o contato direto e imediato com a prática criminosa, é a barreira inicial entre o cidadão e aquele que escolhe um caminho socialmente inadequado, e muitas das vezes ele vamos chamar assim, o cliente ou o destinatário da lei de abuso de autoridade com maior frequência do que outras autoridades. Algo que me chamou a atenção, e até na nossa conversa antes da entrevista, porque no meio policial, na profissão policial, nós temos policiais que estão no serviço operacional, na rua, onde tem a maior probabilidade de incorrer com algum tipo de ação desproporcional, né? Vamos colocar dessa forma, mas também temos as autoridades da administração pública, que são responsáveis, inclusive, por questões de inquérito, por tomadas de contas e até mesmo na condição de juízes militares, no caso de oficiais policiais militares. Como que o senhor analisa a questão da responsabilidade do administrador policial dentro do contexto público, que pode ser penalizado no âmbito administrativo e penal? Porque, salvo engano, a lei ela não impede sanções tanto na área penal quanto na área civil e administrativa. Confere. Isso mesmo? A parte geral da lei de abuso de autoridade, ela não inova, mas ela faz uma compilação de regras que já existem no Código Penal, no Código de Processo Penal, por exemplo, deixando bastante claro que um dos efeitos da condenação pela prática do crime de abuso de autoridade é o dever de indenizar, que já há uma previsão no Código Penal desde 1941, mas a lei de abuso de autoridade deixa bastante claro ali, a condenação traz como consequência, além da aplicação da pena prevista na lei, também o dever de indenizar.
E também torna claro que as instâncias de apuração de responsabilidade, elas são independentes. Então, você tem a instância criminal, a instância administrativa e a instância civil. Com a instância criminal, eventualmente, poder-se aplicar a pena privativa de liberdade ou a pena de multa. Na instância administrativa, nós sabemos, é a hipótese de aplicação da chamada punição disciplinar, inclusive com a submissão a conselho de justificação. E na instância civil, nós estamos falando em ressarcimento de dano. Então, a lei, o legislador teve essa preocupação. A condenação na seara penal não vai fazer com que se impeça eventuais condenações em âmbito administrativo e civil. No entanto, deixa também bem claro, num outro ponto, no ponto oposto, que o reconhecimento de uma causa excludente de ilicitude no juízo criminal vincula todos. Então, se porventura o cidadão é acusado do crime de abuso de autoridade, mas se reconhece que ele atuou, por exemplo, amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa excludente de ilicitude, esse reconhecimento judicial vai vincular as instâncias administrativas, não se podendo, portanto, instaurar procedimento apuratório, ou se já tiver sido instaurado, não há possibilidade de aplicação de sanção disciplinar, e também não surgirá necessidade de indenização no âmbito civil. Então, essa interdependência, digamos assim, ela só é vinculante no caso de benefício do policial. Perfeito. Né? E uma dúvida, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, que a maioria é policial, a instauração de procedimentos que imputem, ou que seja objeto de análise de alguma suposta ação delituosa do policial no âmbito do abuso de autoridade. Ela se dá somente no âmbito processual, ou ela pode também, através de uma sindicância, ser analisada também se houve, no caso de indícios, convém ou deve ser instaurado primeiramente uma sindicância, ou ela deve ser de pronto instaurado um inquérito policial para analisar a suposta violação de conduta. Quando da discussão da aprovação da lei de abuso de autoridade, houve uma grita muito geral envolvendo todos os campos de atuação do poder punitivo do Estado. E isso não só com policiais, com membros do Ministério Público, com membros da magistratura, dizendo que haveria uma espécie de mordaça ou de uma impossibilidade de realização do serviço da atividade. O que se pretende, no entanto, com o diploma legal, é se evitar a instauração de procedimentos onde não haja uma notícia de presença de indício razoável, de suspeita razoável, que justifique a instauração do procedimento apuratório. Porque a gente deve levar em conta que o procedimento apuratório por si só, ele já é um constrangimento. Sim. Ainda que o cidadão venha eventualmente a não ser denunciado, ou sendo denunciado venha a ser absolvido, o simples fato de estar sendo investigado ou eventualmente ter contra si ajuizado uma ação penal já representa um constrangimento. E esse constrangimento só se justificaria caso houvesse aquilo que nós chamamos de justa causa, ou seja, um conjunto de elementos fáticos, indiciários, que mostrem que a instauração do procedimento ou ajuizamento da ação penal não é uma atitude arbitrária da autoridade pública. Então, o que se quer evitar é justamente a arbitrariedade. Qual é o procedimento adequado? Antes de se instaurar o inquérito policial militar, que se instaure um procedimento mais simplificado para a colheita de elementos indiciários preliminares, a exemplo de um memorando acusatório ou exemplo da sindicância. E o legislador deixa bastante claro, específico no parágrafo do artigo, dizendo que não se aplicaria essa responsabilidade penal da instauração de procedimento apuratório a esses procedimentos preliminares. Perfeito. Eu acho que isso aí ajuda bastante a dirimir algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Certamente. A tentativa dessa conversa, bastante informal, é trazer uma linguagem mais fácil, para que todo mundo consiga assimilar, porque às vezes temos dificuldade de compreender alguns termos jurídicos mais elaborados. Por exemplo, quando se tem a previsão de que deve ser somente mediante ação penal incondicionada. Então, se o senhor puder explicar, o que é uma ação penal
incondicionada para que as pessoas olhem o que é isso, né? As pessoas verem, meu Deus, não sei nem o que é isso, quer dizer que eu dependo de quê? Eu dependo de um advogado, quem é que pode me representar, como é que funciona, o que significa na prática uma ação penal incondicionada para o abuso de autoridade? A grande maioria, quase a totalidade dos crimes previstos no Código Penal e na legislação extravagante, de um modo geral, são crimes de ação penal pública incondicionada. Traduzindo, significa dizer que a autoridade pública, ao tomar conhecimento do fato, tem a obrigação de apurar e o Ministério Público tem a obrigação de ajuizar a ação penal, a denúncia, sem que espere qualquer provocação de quem quer que seja de outra autoridade pública, seja da própria vítima, seja da requisição de outra autoridade. Então, um crime de ação penal pública incondicionada, em razão da violação de um interesse coletivo, é um crime que deve ser apurado e ter a sua ação penal devidamente ajuizada, sem o condicionamento à provocação de quem quer que seja. É dever do Estado atuar, portanto, de ofício na apuração e responsabilização penal da pessoa acusada da prática criminosa. Então, por exemplo, se eu, cidadão comum, sou vítima eu acho que houve um abuso de autoridade por um policial durante uma abordagem, um caso hipotético, a quem devo recorrer para que essa ação seja levada a efeito no âmbito da estrutura do poder judiciário, né, na figura do Ministério Público, ou seja, eu vou à Corregedoria da Polícia, eu vou ao Ministério Público, com quem eu falo, eu preciso de um advogado, não preciso de um advogado, como funciona isso? Eu sou um cidadão leigo na parte jurídica, como o senhor me orientaria a proceder nessa situação? Existem vários canais para que o cidadão possa levar a notícia crime, que é justamente levar ao conhecimento da autoridade pública o sofrimento, ter sofrido uma conduta criminosa, uma conduta não amparada por lei. Então, quando, eventualmente, o fato é cometido por um policial militar, que normalmente é identificado pelo fato de estar usando farda, o cidadão, ele associa o policial, autor do abuso de autoridade, à instituição. Então, ele tende a procurar a polícia militar e ele está correto. Caberia, então, levar ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar do DF essa notícia crime, que a partir desta notícia tem a obrigação de apuração. Apuração preliminar, para verificar se aquilo que a vítima leva ao conhecimento da autoridade pública tem fundamento fático. Existem testemunhas, há filmagens, o relato da vítima, quando confrontado com o relato dos policiais envolvidos, mostra a possibilidade de ocorrência desse abuso de autoridade, e aí a gente trata de uma outra questão, que é uma questão interessante que merece ser analisada, que é a possibilidade. Não se exige certeza da prática do crime para que se realize a apuração e, eventualmente, o ajuizamento da ação penal. A gente precisa de indícios, um juízo de probabilidade, um juízo de quase certeza, mas a certeza da responsabilidade penal, ela depende do reconhecimento judicial com sentença condenatória transitada em julgado. Mas, além da Polícia Militar, a gente tem também ouvidorias, a ouvidoria do Ministério Público, o acesso ao Poder Judiciário, que pode levar ao conhecimento do Ministério Público ou da autoridade policial militar. Então, todo e qualquer canal, a Secretaria de Direitos Humanos do Estado ou do município, todo e qualquer canal de acesso do cidadão, da tutela dos seus direitos fundamentais, da sua dignidade, ele é possível de ser adotado como o pontapé inicial de apuração de eventual abuso de autoridade. Isso é muito importante, a gente clarificar, né, deixar as coisas bem claras, né, como funcionam os diversos canais que o cidadão pode e deve procurar em caso de violação de seus direitos humanos, seus direitos fundamentais, constitucionais, mas também temos sempre, eu como policial e tenho o dever também de questionar e colocar para o senhor uma pergunta que vem ao longo dos anos sempre sido colocado pelos policiais e os meus direitos constitucionais, né? Porque além de eu sou policial, mas eu sou um cidadão de bem, eu tenho minha família, faço parte da sociedade. Num caso onde o policial ele é de forma dolosa, pode, como acontece muito, é criado uma situação onde o policial ele venha a responder por abuso de autoridade e verifica-se no transcorrer do processo que nada mais foi do que ou uma armação ou não se chegou a lugar nenhum. E existe, no sentido contrário também, uma possibilidade de indenização ao policial por ter sido submetido
aquele constrangimento, sabendo ele, né, que não era o provocador de tal fato, que teve que, de repente, pagar advogado, né, vender um imóvel para poder custear tudo o que envolve as custas processuais e etc. E, ao final, né, às vezes até por uma prescrição, o fato fica comprovado que o policial não teve nada a ver com aquela situação. Então, o que o senhor poderia nos dizer aos nossos ouvintes policiais, quais são os direitos do policial também, quando ele, mesmo sendo representante legal do Estado, mas ele tem um conjunto de direitos também que são inerentes a ele? Claro que sim, o policial é peça fundamental na implantação da política de segurança pública do Estado, e da mesma forma que ele tem o dever de obediência estrita aos limites da lei, ele também tem os seus direitos fundamentais assegurados. Sob o ponto de vista de uma, digamos, notícia-crime abusiva de abuso de autoridade, ou seja, uma atuação leviana do cidadão, de uma pessoa que foi revistada e que não guarda relação com a verdade dos fatos, vai trazer responsabilidade penal para esse próprio cidadão. E aí nós vamos estar falando da possibilidade de falsa comunicação de crime ou da possibilidade do reconhecimento da prática por parte desse cidadão da chamada denunciação caluniosa. De qualquer maneira, este cidadão que de forma leviana leva uma notícia-crime falsa à autoridade pública e que dá ensejo à instauração de um procedimento apuratório contra o policial, tem a chance de ser responsabilizado penalmente, mas, da mesma forma que nós falamos da independência das instâncias de apuração de responsabilidade, nada impede que se busque, dentro do próprio processo criminal, ou mesmo no juízo cível, a reparação do dano à honra causada do policial. Então, a reparação do dano devida pelo cidadão que de forma leviana traz uma notícia falsa de abuso, ela é devida tendo o direito, portanto, policial de, embora não se consiga reverter totalmente a situação, de que ele tenha todo o seu prejuízo social, o seu prejuízo funcional amenizado por conta do pagamento de um valor a título de indenização. Ou seja, tanto o policial, no exercício da sua função, ou o cidadão comum, a obediência à lei, ela é irrestrita, né? Então, todo aquele que se desvirtua da lei, quer por prejudicar alguém dolosamente ou culposamente, irão responder perante o Estado da forma como as leis obrigam. Ou seja, o policial, ele na sua esfera de atribuições, ele deve obedecer fielmente o cumprimento das leis e cumprir fielmente as leis. Logicamente, todos nós sabemos que se ultrapassar o limite que as legislações impetram, ele vai ter que responder por suas ações. E o cidadão também tem uma série de leis que restringem, de certa forma, as suas ações. E isso é algo importante que o doutor Flávio nos colocou, que é que o policial que venha, em certo momento, ser denunciado dolosamente, mas de uma maneira falsa, ele irá ter todos os direitos nas três esferas também de tentar reaver o prejuízo causado, né, o sofrimento financeiro e moral, muitas vezes, né? Muitas vezes, quando nós somos inocentes e respondemos, eu acho que às vezes a questão moral ela é maior, inclusive, do que a financeira, né, que vem a todos nós. Vamos agora para uma parte que tem gerado bastante polêmica, que são aquelas previstas a partir do artigo 7º, onde vem ali umas exemplificações de algumas situações que são novas para o direito, né, e para a atividade policial também. E a primeira que vem já no artigo 13 é a exibição vexatória do preso. Tem causado muita polêmica. De ontem para hoje eu vi 3 matérias sobre esse fato. E eu queria que o senhor, na medida que a gente vai avançando agora, o senhor fale mais um pouco, dê um exemplo e a gente possa analisar se isso, de alguma forma, foi uma evolução ou se não houve uma regressão também da legislação, porque a legislação ela pode, né, tanto evoluir de acordo com a sociedade, de acordo com a evolução social, mas algumas vezes ela também pode regredir em algumas evoluções sociais.
ou procedimentais. Então, no caso da exibição vexatória do preso, o que seria isso, doutor? Bom, antes de começar a falar sobre a questão da exibição vexatória, a gente deve lembrar que o Congresso Nacional é um espelho da sociedade. E o processo legislativo é um processo de discussão, de interesses antagônicos, de pontos de vista antagônicos, e o resultado, que é o corpo legislativo, o diploma legal, muitas das vezes ele não é perfeito, mas é o possível dentro daquela situação social, daquela situação, daquela legislatura, e efetivamente é o que norteia a atividade do servidor público civil ou militar. Então, sob esse ponto de vista, se é um avanço ou um retrocesso, eu diria para você que é um marco civilizatório. É um marco civilizatório porque adequa a legislação ordinária a um princípio basilar da Constituição Federal, que é a tutela, a proteção da dignidade da pessoa humana. E quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu me refiro à manutenção e preservação da integridade física, da integridade moral, da integridade psíquica do cidadão de um modo geral. E dentre os predicados que integram o conceito de integridade moral, nós temos a imagem. A imagem é algo que diz respeito à nossa própria personalidade e que merece a tutela legal e tem tutela constitucional e, portanto, ela não pode ser explorada sem a nossa autorização. Existem outros direitos, outros predicados inerentes às integridades que compõem o conceito de dignidade da pessoa humana, que inclusive encontram também proteção constitucional, a exemplo da preservação do domicílio. Então, para que alguém possa usar minha imagem, eu tenho que autorizar a utilização desta imagem. Do contrário, você está realizando um ato violador de um predicado próprio do ser humano. E foi essa a preocupação do legislador em trazer a conscientização e tentar dissuadir a autoridade pública quanto à exploração não autorizada da imagem alheia. Por quê? Quando nós falamos na atuação policial, ainda que alguém seja preso em flagrante, dentro de uma das hipóteses elencadas na lei, no artigo 302 do Código de Processo Penal, aquela pessoa continua sendo um suspeito, ainda que tenha sido pego em flagrante. Por quê? Porque foi opção do legislador constituinte considerar aquela pessoa presa em flagrante como uma pessoa inocente. A presunção de inocência é uma garantia de todo e qualquer cidadão. É uma garantia minha, é uma garantia sua, do nosso amigo cinegrafista, do cidadão que está nos escutando, do policial que está nos assistindo agora. Logo, eu não posso apresentar alguém como responsável, culpado pela prática do crime, porque eu dependo do reconhecimento dessa responsabilidade penal pela autoridade legitimada para dizer o culpado é esse aqui. E quem é a autoridade é o juiz de direito, que depende da sentença condenatória transitada em julgado para que se possa efetivamente aplicar a pena com a execução daquela a qual foi ele condenado. Então, o policial tem que ter consciência da sua função, tem que ter consciência de que ele integra um sistema e que esse sistema impede que ele aponte alguém como responsável pela prática da conduta delitiva, mas principalmente impede que ele aponte alguém como responsável pela prática delitiva, colocando a foto ou propiciando que televisão ou fotógrafos de imprensa escrita possam capturar imagens desse cidadão que até aquele momento é somente um suspeito. Então, como policial, né, especialista em direitos humanos, esse tema ele é bastante, digamos, polêmico. Né? Ele é bastante polêmico porque ele veio mudar toda uma sistemática, como o senhor bem colocou, que os policiais fazem parte de um sistema, né? Mas esse sistema ele permitia, né, a divulgação da imagem, muitas vezes de forma pejorativa, eu concordo, mas muitas vezes nós temos, até mesmo em filmes, né, muito comum ter ali o wanted, né, o procurado, aquele cartaz com a imagem da pessoa. Nós tínhamos muito aí no Rio de Janeiro, por exemplo, recompensas pomposas com a identificação de alguns procurados pela justiça, e isso ocorre também em outros países do mundo. Aí, se formos aí buscar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, onde hoje talvez seja o diploma internacional
mais importante sobre direitos humanos e fundamentais que vem a nortear, inclusive, a nossa Constituição brasileira. Como uma pessoa da área do direito e defensor de direitos humanos, eu nunca coloco o policial como conflitante com direitos humanos, porque eu sempre tenho na minha cabeça que o policial, ao exercer sua função dentro do conjunto das leis que estão previstas, ele está exercendo, ele está protegendo, ele está garantindo os direitos humanos. Perfeito. Eu acho que é um conceito muito simples e não há conflitos, né? Eu não vejo conflitos. Todavia, esse tema ele tem sido questionado muito no meio policial, né? Agora, como que a gente vai poder reconhecer uma pessoa, receber uma ligação denunciando um traficante, um assassino, um estuprador, seja lá o que for? Principalmente crimes que chamam mais a atenção da população. Crimes contra as crianças, crimes dolosos contra a mulher, né, violência doméstica, etc. Nesse sentido que eu coloquei para o senhor, que para a atividade policial em si, muitos têm questionado, têm colocado como uma regressão. Por quê? Porque com as medidas de divulgação da imagem, obtinha-se com maior êxito e mais rapidamente a possibilidade de efetuar a prisão de um determinado criminoso ou outro. Do outro lado da balança, nós temos os direitos constitucionais, os direitos fundamentais, que servem para todos, independente se criminoso, suspeito, policial ou não. Então, ao se colocar na balança, né, muitas pessoas acham que, por exemplo, um criminoso que violenta uma criança, ele deveria ter, né, a sua imagem exposta para que ele pudesse ser mais rapidamente detido. Ao contraponto que a legislação internacional e a nossa própria, como o senhor bem expôs, ela já diz que o direito, né, da tutela da imagem, ela deve ser garantida pelo Estado. Né? Ô Carreira, você está com o artigo 13 da lei aí à disposição. Lê para mim, por favor, o início, quando ele diz constranger. É a partir desse ponto que a gente deve analisar a existência ou não de responsabilidade penal do policial quando faz a exposição pública da imagem do suspeito. Porque, primeiro, a gente tem que fazer a combinação. Nunca podemos nos esquecer da regra do artigo 1º, parágrafo 1º da lei, que demonstra a necessidade de que você atue com uma finalidade específica. Finalidade de beneficiar a si mesmo, finalidade de beneficiar a terceiro, por capricho ou por satisfação pessoal. E por outro lado, constranger significa forçar alguém a aceitar a sua vontade, agindo, portanto, contra a vontade própria. A partir do momento em que eu publico uma imagem e essa imagem aponta uma determinada pessoa suspeita, mas essa pessoa suspeita não está presa e sob a tutela dos agentes do Estado, em princípio eu não tenho adequação formal ao tipo penal. Ou seja, a conduta não se adequa àquela que constitui abuso de autoridade, já que o legislador usa um verbo constranger. Eu só constranjo alguém contra a sua vontade que esteja sob o meu domínio. A situação, ela pode ser resolvida utilizando uma expressão que você fez referência agora há pouco, uma atuação desproporcional. Mas a atuação desproporcional é uma atuação excessiva, e essa atuação excessiva faz com que, obviamente, se reconheça a responsabilidade penal. E o que se quer evitar é a demonstração vexatória, como o próprio legislador traz, da imagem do preso. Não é raro nós encontrarmos no YouTube ou mesmo na internet imagens de detentos em situações, digamos, engraçadas, mas que na realidade representam uma violação do direito de imagem desse cidadão. Então, aquele cidadão que é entrevistado contra a sua vontade na delegacia, porque quando chega preso, a equipe daquele programa sensacionalista já fora avisada anteriormente, e o cidadão, então, o repórter vai tentar arrancar, às vezes fazendo troça, às vezes
fazendo brincadeira com aquele cidadão que está numa situação de custódia do Estado, ou seja, o Estado assumiu para si a responsabilidade de zelar pela integridade física, moral e psíquica dele, mas justamente se coloca ele ali numa situação em que ele não pode fazer muita coisa para se tentar descobrir o que ele fez, de onde ele veio, quem ele é, o que eventualmente até pode ser utilizado contra ele para a apuração da sua responsabilidade penal. O que se quer evitar é isso. O que se quer evitar é que se valha do cidadão bêbado que foi preso em flagrante delito para se tentar descobrir, obter uma entrevista, filmar. Essas situações, que são situações que eu confesso para você, até eu às vezes acho engraçado, mas que não se justificam porque contrariam princípios basilares de uma república democrática como é a brasileira. Então, o que a gente deve sempre levar em consideração é proibição de excesso, proporcionalidade e a finalidade pela qual se faz essa exibição do preso. Se a finalidade é de proteção da comunidade, se a finalidade é de instrução de um sistema operacional, como o sistema da Polícia Militar do DF, o sistema Gênesis, que é alimentado com fotografias de suspeitos de pessoas abordadas, eu já afasto a incidência da lei, porque não é isso que se quer evitar. O que se quer dissuadir é a conduta que não traz nenhum benefício social, mas, ao contrário, representa um dano à dignidade daquela pessoa presa. Bem, o uso da tecnologia é hoje, no mundo inteiro, um dos principais aliados das instituições policiais no combate ao crime, na preservação da vida e na preservação e garantia da ordem pública. Então, enquanto dicas como essa que o Dr. Flávio dá durante suas palestras nas instituições, nos batalhões e etc., forem implementados pelas autoridades como política pública, na área de segurança pública, o Brasil sempre vai estar enxugando gelo, infelizmente, na atividade policial. Porque hoje nós pegamos exemplo aí, podemos citar Nova York, que na década de 80 era considerada a metrópole mais perigosa do mundo, com a taxa de homicídio altíssima, e hoje ela beira o zero. O que Nova York fez? Além de uma política pública muito mais rigorosa, ela hoje não há mais necessidade desse rigor, logicamente, mas hoje tem um investimento altíssimo em tecnologia. Então, praticamente todos os policiais têm uma câmera pessoal, as viaturas todas elas têm câmera, eles têm mais de 19 mil câmeras espalhadas pela cidade, além de terem convênios com todos os comércios locais, ou seja, é impossível, segundo uma visita que eu fiz lá, a sede da NYPD, é impossível um delituoso efetuar um crime e ele sair ileso e não ser preso em 5, 10 minutos, sem necessidade de haver viatura batendo em carro, nada, simplesmente através de imagens, através do monitoramento inteligente, do uso inteligente do policial. Então isso aí é fantástico. Essa dica que o Dr. Flávio ela falou, na PM já se tentou há alguns anos, 10 anos atrás, já se tentou implementar, acredito que na Rotan, compraram lá, fizeram um projeto piloto, mas infelizmente a gente não dar continuidade a políticas públicas no Brasil é algo muito difícil. O georreferenciamento, eu sei que é um elemento importante que se pode utilizar e no julgamento dos casos, ele é um elemento de relevância para que se possa confrontar a legitimidade ou não de uma versão que é trazida no processo. E certamente a utilização de câmeras contribuiria para trazer maior grau de certeza. Com certeza. Isso aí ajudará não apenas o policial em si, a ação policial, a legitimidade da ação policial, mas todo o processo, né? Durante toda a ação processual, ela vai, como bem exemplificou o Dr. Flávio, vai ajudar na resolução de cada caso, né? Pode muito bem ajudar a elucidar e identificar autores e outros atores e outros personagens da ação. Dr. Flávio, sobre a inovação artificiosa do processo, nós conversamos um pouco ali, o que o senhor tem a comentar e nos trazer como exemplos clássicos que podem ser colocados? O nome pode soar estranho, inovação artificiosa, né? O artificioso deve ser entendido e interpretado como mentiroso. Né? É a alteração da situação fática do teatro de uma operação policial. Por exemplo,
Imaginemos que haja uma atuação policial e, em razão dessa atuação policial, um cidadão veio a ser atingido por um projetil de arma de fogo. E o policial, visando a tentar trazer uma legitimação para essa atuação, coloca nas mãos desse cidadão que se encontra caído aquela arma de fogo que foi comprada lá na Feira do Periquito por R$200, que o policial coloca no tornozelo, na mão daquele cidadão que se encontra caído, para tentar, digamos, inovar mentirosamente, artificiosamente, aquela situação fática e dar a entender que o tiro que fora disparado pelo policial foi justificado pela legítima defesa. É, por exemplo, também inovação artificiosa a criação de uma testemunha que nada viu nem nada ouviu a respeito do fato, mas que diz, não, eu estava lá, eu vi, aconteceu dessa maneira. Toda e qualquer forma de se tentar ocultar ou de se fraudar a investigação de uma determinada prática ou conduta criminosa, quando realizada pelo policial, importará no reconhecimento do abuso de autoridade, especificamente nessa modalidade de inovação artificiosa. Ou seja, essa previsão seria um ato doloso a fim de desconfigurar uma cena de crime, por exemplo. Exatamente. Ou seja, como o senhor bem colocou, é colocar um saquinho de droga ali. O kit flagrante. O kit flagrante, conhecido como kit flagrante, muito bem lembrado, né? Então, isso aí hoje imputará, não apenas... Isso é importante, eu acho que para nós irmos para o nosso fechamento, doutor Flávio, é algo que muitas vezes quando eu era tenente novo, a gente às vezes sentia isso mais na pele, e hoje com os policiais mais novos, sente mais na pele, que é quando, numa guarnição, num grupo de policiais, encontram uma cena de crime tal, ou vão realizar uma operação, uma abordagem, e ali um deles comete um ilícito, ou seja, excede o seu direito, o direito que o Estado lhe dá como representante. Só que ali tem a questão, no caso das corporações militares, da antiguidade, né? Bem, ele é mais antigo, tem um comandante que deveria fazê-lo, e muitas vezes é o próprio comandante. Aqui eu estou fazendo o papel de advogado do diabo, não quero puxar para esse lado, mas seria no caso de o que deve o policial fazer, né? E aí não importa patente, não importa nada, quando outros do mesmo nível hierárquico ou superiores, aos quais a nossa legislação imputa a obrigatoriedade de atuar, de agir. Perfeito. Mas aquele policial recém-formado, com pouco tempo de experiência, pouco tempo de casa, né, que precisa de uma certa aceitação ao grupo, né, talvez ritos de passagem, inclusive, o que se orienta, né, esses policiais a como se comportar? Porque na teoria pode ser fácil, mas na prática é altamente complexo, muito, muito difícil. Queria ouvir o que o senhor poderia nos ajudar a discutir sobre esse tema. Bom, o tema é um tema espinhoso, né? Mas como você bem alertou, a figura do oficial ou a figura do graduado mais antigo traz, na realidade, para esse policial uma maior responsabilidade, porque cabe a ele a manutenção da disciplina, do cumprimento estrito das leis. E a não observância desse dever de disciplinamento vai acarretar também responsabilidade penal para esse oficial ou para esse graduado mais antigo. Mas imaginemos que nós, por espírito de corpo, estejamos numa situação da prática da conduta criminosa por um dos integrantes da guarnição e um silêncio de todos. Uma tentativa de proteção corporativa, ou no caso do novinho, uma tentativa de aceitação ou eventualmente até de se evitar qualquer tipo de represália do fogo amigo. Seria salutar que toda e qualquer instituição policial disponibilizasse um canal onde qualquer um dos integrantes das forças policiais pudesse trazer notícias anônimas, apócrifas, a respeito da não observância da lei pelos seus pares. Isso nos Estados Unidos é uma doutrina que é adotada aqui também no âmbito inicialmente das empresas privadas, mas também na administração pública, que é a figura do whistleblower. Whistleblower, ou soprador de apito, é o cidadão que vai
trazer a notícia de um ilícito sem a obrigação de se identificar. Eu acho que essa é a melhor forma de nós podermos levar ao conhecimento da autoridade pública eventuais violações legais, garantindo que o novinho não seja apenado informalmente pelo fato de nada mais, nada menos ter cumprido a lei. E nesse caso, essa sugestão do senhor seria no âmbito corporativo, ou seja, seria institucional, ou seria no âmbito do próprio Ministério Público? Existe essa, por exemplo, o senhor falou que as pessoas, qualquer um pode se deslocar ao Ministério Público e fazer uma denúncia, né? Da mesma forma que o cidadão pode oferecer essa notícia anônima na ouvidoria, também pode um policial. Ele não precisa se deslocar até o Ministério Público, ele acessa pela internet um formulário, onde ele preenche e traz a notícia da prática de uma conduta criminosa, apontando todas as circunstâncias que considere necessárias para a sua elucidação. Dessa forma, se preserva a identidade do denunciante. Esse tema, como o doutor Flávio bem falou, é um tema delicado, é um tema espinhoso, na verdade, mas é importante ser conversado, é importante ser debatido. Nada melhor do que um promotor de justiça que trabalha no dia a dia com os processos e com a questão disciplinar, inclusive, das corporações militares daqui do DF, que há uma analogia plena e absoluta para os demais estados brasileiros, né? A legislação é a mesma, talvez ali o código disciplinar possa variar um pouco entre um e outro, mas essas são questões do nosso dia a dia. Né? A gente, às vezes, quer criar certos tabus onde não devem existir tabus. Então, quando eu o convido aqui, é para a gente levar num papo, talvez, infelizmente, a gente não tem aqui um chopp, né? Um bom vinho aqui para degustar, mas é aquele momento do bate-papo que a gente pode trazer a realidade de rua, da ponta de lança até o nível de alta gestão de comando geral. Esses tabus, no meu ponto de vista, não devem existir, e o doutor Flávio coloca aqui de uma forma muito simples, muito fácil de ser compreendida. Eu vejo que apenas através de discussões com pessoas capacitadas, principalmente, nossas corporações policiais no Brasil, elas têm uma possibilidade, um potencial muito grande de evoluir no sentido positivo. Nós devemos buscar, com tantas sugestões aqui, só aqui surgiram ao menos 4, 5 possibilidades de desenvolvimento de uma política pública fácil de ser implementada, né? E que daria um upgrade, elevaria o nível das instituições policiais, no caso aqui da capital do Brasil, para que já temos aqui uma reputação de uma polícia que segue a lei da melhor forma possível, que respeita a disciplina. Nós temos, podemos falar que aqui no Distrito Federal, tanto a Polícia Militar, tanto o Corpo de Bombeiro, estou falando das instituições militares, são bem vistas, de certa forma, pela população. Então, não lembro de um censo mais recente, mas não é algo que se espalha por todo o Brasil, né? Infelizmente não é. Isso também se estende à instituição da Polícia Civil, que aqui no Distrito Federal é bem conceituada, todos nós trabalhando em prol da comunidade. Muitas vezes os policiais cometem excesso por querer fazer o bem, né? E aí cabe uma reflexão em cada um de nós, se aquele excesso para cometer o bem não vai gerar um mal, ou seja, em busca de cometer o bem, vai acabar algo muito prejudicial ao próprio policial, né, como profissional, mas afeta ali a vida do seu filho, da sua esposa, ou do seu marido e vice-versa. Então, a gente tem que refletir muito bem que sempre a polícia, ela representa o Estado uniformizado, no caso das instituições militares, e ela tem que sempre andar de acordo com a lei. Isso aí eu acho que é algo tão simples quanto a nossa necessidade diária de beber e comer, né? A polícia, ela anda de acordo com a lei, não contra a lei, porque isso é um misconcept, né? Uma interpretação equivocada do que vem a ser direitos humanos, do que vem a ser esses conceitos que às vezes as pessoas querem colocar policiais contra outras pessoas que estão nada mais, nada menos tentando buscar um melhor serviço policial. E por isso que eu sou adepto e favorável à
parcerias, a aproximação maior, como o senhor vem fazendo sempre, entre instituição policial, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil. Ela tem que estar mais presente nos debates, nas discussões. Hoje vemos que as polícias elas também estão desenvolvendo vários projetos sociais, trazendo para as unidades a sociedade, ajudando de certa forma a sociedade. Por quê? Porque o policial ele faz parte da sociedade, né? E o policial, às vezes, eu já vi isso, né? Eu vou agora fazer 23 anos de polícia, então tenho um pouquinho de experiência, e essa um pouquinho de experiência nos diz que muitas vezes, quando fui encarregado, inclusive, de procedimentos, o policial, ele transgrediu ali em algum momento, mas na verdade ele estava querendo fazer o bem, ele estava vibrando, estava na vibração, e a síndrome do Rambo, que dá pirueta e faz... E infelizmente acaba que a lei, ela às vezes ela é cruel, ela é fria, muitas das vezes ela não vê, às vezes ali o âmago, a vontade do agente público em querer fazer o bem. Mas quando o agente público faz o bem de acordo e dentro da lei, eu acho que está tudo certo. Eu acho que melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Temos aqui essa entrevista que na verdade foi uma verdadeira aula de direito, aula sobre a nova lei de aposentadores com o Dr. Flávio Melhome. Dr. Flávio, muitíssimo obrigado. Satisfação toda minha, Sérgio, foi um prazer. Um grande prazer, espero tê-lo aqui conosco novas vezes para que possa compartilhar com a gente todo esse conhecimento que ele tem, não apenas na teoria como professor, como docente, mas também como promotor de justiça do Distrito Federal. Será uma honra. Um abraço para todos os policiais do Brasil. Muito obrigado a você e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.